Olá, gente, bora aqui para a Lei 2.998 de 30 de novembro de 2023. A lei que trouxe o PCCR, lei bem atualizada, quentinha, publicada no final do ano passado, final do ano de 2023, e que será matéria para a prova no dia 7 de setembro agora, concurso da Rede Municipal de Educação de Palmas. Detalhe, vai cair para todo mundo, tá? Então todo mundo tem que, todos os cargos, os de analista, os de professores, dos técnicos também. Então, para todo mundo isso aqui vai cair, tá? Uma lei pequena e muito importante. Bora lá? Então, artigo 1º já vem dizendo o seguinte: a lei própria explica, né? Ela explica para que ela veio. Ela diz que esta lei dispõe sobre a instituição, a implantação e a gestão do plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais da educação básica do município de Palmas. Então é isso que vai tratar essa lei, tá? Sobre o plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais da educação. Beleza? Quem fez o concurso do quadro geral na legislação do município foi basicamente a lei orgânica, né, que caiu, lei orgânica, e o Estatuto do Servidor, Estatuto do Servidor de Palmas, servidor público. E aqui nós vamos ter a lei orgânica e, ao invés do Estatuto do Servidor, nós teremos o PCCR, né? Algo específico aqui para a área da educação. Beleza? Então é isso. Aí, parágrafo único. Ela vai falar o seguinte: as disposições comuns aos servidores do município de Palmas, né, não contidas nesta lei, serão regidas subsidiariamente pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas. Olha só. Aquilo que não for abordado aqui pelo PCCR, né, e for algo comum a todos os servidores do município de Palmas, obviamente a gente vai ter que olhar lá, dar uma pesquisadinha lá no Estatuto. Então lá vai ter a explicação, o esclarecimento, lá vai abordar esse assunto comum a todos os servidores, tá? Aqui vai tratar na esfera bem específica dos profissionais da educação municipal, da educação municipal de Palmas, da rede municipal de ensino de Palmas. Beleza? Então vamos embora. Artigo 2º. As carreiras dos profissionais da educação básica municipal têm como princípios básicos. Então, quais são os princípios básicos? Questão de prova, né? Quais são os princípios básicos das carreiras dos profissionais da educação básica do município de Palmas? Quais são? São 7 princípios básicos. O primeiro é o quê? Para você ingressar no trabalho, lá na carreira do servidor público da educação de Palmas, você tem que entrar por um caminho só, um único caminho. Qual é o caminho? O concurso público. Esse que você vai fazer dia 7 de setembro, certo? 7 de setembro não, dia 1º de setembro, perdão. Então, 7 de setembro é outra coisa. Então, o primeiro princípio é esse: entrar na rede municipal de ensino como servidor público lá de Palmas, mediante concurso público. E esse concurso público ele vai ser o quê? De provas ou de provas e títulos. Nesse caso aqui nós teremos os dois, né? Os dois, digamos assim, esses dois modelos, né, de concurso. Por quê? Porque a galera do nível médio vai fazer para nível médio, vai fazer a prova o concurso será de provas apenas, né? Não terá títulos. Agora, por exemplo, professores farão a prova, né, o concurso com provas e títulos também, prova de títulos. Então, é isso. Primeiro princípio: ingresso no cargo exclusivamente por concurso público, de provas ou de provas e títulos, certo? Segundo princípio: aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com afastamento periódico remunerado para tal fim. Então, é isso. Você entrou, passou no concurso, e aí você vai ter direito, né, de
se aperfeiçoar e, inclusive, se afastar periodicamente para aperfeiçoamento, ganhando a tua remuneração, né, para isso. Então isso é bacana, muito bom. Então o segundo princípio já foi. O terceiro, piso salarial profissional. Então você vai ter um piso salarial profissional. Então outro princípio das carreiras profissionais da educação básica de Palmas. O outro princípio, vamos para o quarto, existência de condições ambientais de trabalho pessoal de apoio qualificado e instalações e materiais didáticos adequados. Outro princípio. Nós vamos ter a existência de condições ambientais de trabalho, né? Pessoal e apoio qualificado e instalações e materiais didáticos adequados também. Bora para o outro princípio. Quinto princípio, profissionalização, né? O princípio é a profissionalização. O que é a profissionalização? A profissionalização ela pressupõe vocação, dedicação e qualificação profissional com remuneração justa e condições adequadas de trabalho. Então a profissionalização é isso aí, né? Esse tratamento aí para os profissionais da carreira da educação básica, né? Então tem esse princípio aí da profissionalização, que pressupõe a vocação, né? Uma dedicação e qualificação profissional, com remuneração justa e condições adequadas de trabalho. Outro princípio, valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento, né? Muito bom. Outro princípio, progressões vertical e horizontal. Então, a gente pode aqui até arrumar um cenário para a gente lembrar direitinho dos 7 princípios das carreiras dos profissionais de educação básica de Palmas. Então bora lá. Primeiro, imagina você dia 1º de setembro fazendo a prova. Então o primeiro princípio é esse, você fazer a prova do concurso para ingresso. Então o ingresso no serviço público da rede municipal é mediante exclusivamente por concurso público, que pode ser de provas, no meu caso do nível médio, né, que é só de provas, ou de provas de títulos, no meu caso dos professores, né, farão provas, a prova objetiva e a prova dissertativa, e ainda terão a prova de títulos também, tá? Aí você foi lá, dia 1º, fez a prova, bacana. Outro princípio, quando você for tomar posse, for entrar em exercício, né, lembrando lá que você faz, depois da nomeação, você tem 30 dias para tomar posse, e mais 15 dias para entrar em exercício. E aí você chegou lá na escola, as colegas te receberam e disseram assim: colega, é o seguinte, você aqui em Palmas é bacana demais, aqui a gente tem muita formação, a gente tem muito aperfeiçoamento, e você pode se afastar para fazer esse aperfeiçoamento, e você não vai perder dinheiro não, você vai receber a tua remuneração normal, tá? E que mais? E tem mais coisa ainda. Aí você chegou lá, ela falou que você tem direito de afastamento para aperfeiçoamento, né, periódico, e recebendo por isso. Legal. Aí ela diz o seguinte: colega, você viu lá o salário lá no edital, né? Pois é, a gente não pode receber menos que o piso salarial profissional. Então, outro princípio é esse, piso salarial profissional. E aí, ela falou mais coisas. Ela falou quarto princípio. Ela falou, tem mais aqui na rede municipal de ensino de Palmas, né, nós temos condições ambientais de trabalho muito bacana. Então, a gente tem um ambiente de trabalho muito legal. Então, nós temos isso aqui, as salas de aula, as escolas, os espaços de convivência tem condições ambientais
maravilhosas. Tem pessoal de apoio também qualificado, tá? Você pode ficar tranquila. Tem um pessoal de apoio qualificado. Nós temos instalações e materiais didáticos adequados também. Então nós temos lá a data show, nós temos os livros, nós temos vários equipamentos lá, aqui aliás na escola, na rede municipal, para que a gente possa exercer bem a nossa profissão, bem o nosso ofício, tá? Outra coisa que você precisa saber é o que? Aqui nós temos como princípio a profissionalização. O que é a profissionalização? A gente tem que levar a sério nosso trabalho e a gente vai receber por isso, pela entrega, pela eficiência do nosso trabalho. Então, é um princípio também a profissionalização. Então, e essa profissionalização, ela pressupõe uma vocação, obviamente, você tem que ter essa vocação, essa inclinação pela tua profissão, obviamente, e você tem que se dedicar, né? Tem que ter dedicação, né? Tem que se qualificar, tem que ter a qualificação profissional, mas em contrapartida nós vamos ter uma remuneração justa e condições adequadas de trabalho, tá? Então, profissionalização, beleza, tem que ter vocação, né? Dedicação, qualificação profissional. E a gente vai ter que receber também por isso, por essa profissionalização, por esse empenho, por essa vocação, por essa dedicação, a gente vai receber uma remuneração adequada ao nosso trabalho. O outro princípio também, colega, que aqui você vai encontrar o que? A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento. Então, aqui em Palmas, na rede municipal de Palmas, se valoriza o teu desempenho. Então, aquele que produz mais, aquele que entrega mais, aquele que rende mais e contribui mais para o ensino das crianças, vai ter esse desempenho valorizado. Então, valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento, tá? E, obviamente, progressões vertical e horizontal. Ou seja, toda essa qualificação profissional que nós falamos aqui, essa qualificação ela será recompensada. Você vai ter isso valorizado, obviamente, e isso vai também incidir com o tempo em progressões vertical e horizontal, né? Vertical que a gente vai ver depois vai ser por níveis, né? Algarismo romano serão assim, lá na tabelinha de progressão, e a progressão horizontal será identificada por letras maiúsculas na horizontal, dentro tudo do mesmo cargo, né? Então é isso, colega, é isso que você vai encontrar, esses 7 princípios aí. Recapitulando: ingresso mediante concurso de provas ou de provas de títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, né? As formações internas e externas, e afastamento para esse fim, né? Sem perder a remuneração, obviamente. Piso salarial profissional, nós temos aqui também. Existência de condições ambientais de trabalho, pessoal de apoio qualificado, instalações e materiais didáticos adequados. E nós temos também profissionalização, que pressupõe o quê? Vocação, dedicação e qualificação profissional, com remuneração justa e condições adequadas de trabalho, tá? Tratar um profissional como um profissional merece ser tratado. E valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento. Então, o teu desempenho será valorizado aqui, entendeu? Não será tratado, aquele que entrega mais será valorizado, obviamente. E progressão na carreira, na progressão vertical e horizontal. São os princípios, 7 princípios. Artigo 3º, para os efeitos desta lei, entende-se por conceitos. Aqui, ó, artigo 3º vai dizer o quê?
vai conceituar algumas coisas importantes. Rede Municipal de Ensino. O que é a Rede Municipal de Ensino de Palmas? É o conjunto de instituições, né, que compõem o quê? A própria Secretaria de Educação, os prédios, os departamentos, né, as unidades escolares e o Conselho Municipal de Ensino, que tem por função consultiva, deliberativa, normativa, propositiva, mobilizadora e fiscalizadora, tá? Então, o Conselho Municipal de Educação também compõe a Rede Municipal de Ensino de Palmas, beleza? Outro conceito aqui, ó, trazido pelo PCCR é o quê? Unidade de ensino. O que é unidade de ensino? São os colégios, né? Então são os colégios. Dá uma lida aí depois, mas é isso aí. São os colégios da rede. Terceiro, profissionais da educação básica. O que são os profissionais da educação básica? Quem são? Aqui pode cair na prova também. São só os professores? Essa parte pedagógica? Quais são os profissionais da educação? E aqui está dizendo, ó, é o conjunto de professores, analistas educacionais e técnicos administrativos educacionais que desempenham atividades diretas ou correlatas às atividades de ensino e aprendizagem no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Então, são todos os profissionais, né, técnicos, analistas e professores que desempenham atividades diretas ou relacionadas à atividade de ensino e aprendizagem no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Beleza? Então toda essa galera aí faz parte dos profissionais da educação. Magistério Público Municipal. O que é o Magistério Público Municipal? É o conjunto de profissionais da educação básica, titulares do cargo de professor, que exercem a docência e as funções de suporte pedagógico direto à docência, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Então, profissionais do Magistério Público Municipal são os professores, né? São titulares do cargo de professor, ponto. Então, o Magistério Municipal, para fazer parte do Magistério Municipal, tem que ser professor. São aqueles que exercem a docência e as funções de suporte pedagógico direto à docência. Beleza? Então, esses são os profissionais que compõem o Magistério Público do município. Professores e aqueles que dão a professores que estão na docência, que estão dando aula, e aqueles que não estão lá na aula, não são regentes, mas que dão suporte pedagógico direto à docência. Legal? Professor, quem é o professor? O professor é o profissional da carreira cujas atribuições abrangem as funções típicas de magistério, tá? Então, professor é aquele profissional, né, de carreira cujas atribuições abrangem as funções típicas de magistério. Então, o professor não é só aquele que está lá na docência, na regência, mas aquele também que desempenha funções de suporte pedagógico é professor também. Suporte pedagógico direto à docência. Beleza? Então, função típica de magistério: as atividades de docência e suporte pedagógico direto à docência. Então, vem cá, a função de supervisor pedagógico e de orientador educacional são funções típicas de magistério? Sim ou não? Pergunta de prova. Tempinho aí para vocês responderem. Sim ou não? Supervisor pedagógico e orientador educacional. Suporte. Eles desempenham funções típicas de magistério, sim ou não? Sim, sim. Por quê? Porque é de suporte pedagógico direto à docência, tá? E eles são professores, tá? Professor é aquele que desempenha funções... é o profissional de carreira cujas atribuições abrangem as funções típicas de magistério. E esses dois profissionais que eu citei desempenham funções típicas de magistério, certo? Porque eles desempenham uma função de suporte pedagógico direto à docência. Então, sim, são professores, tá? E o que é suporte pedagógico? São as atividades de direção, supervisão pedagógica e orientação educacional. Então é isso. Suporte pedagógico é isso. As atividades de direção,
no caso as gestoras, né, das escolas, os gestores. Então, direção educacional, supervisão e orientação. Então, supervisão pedagógica, orientação educacional e direção. Então, esse suporte pedagógico que é feito por esses profissionais, né, esse suporte pedagógico está dentro da função típica de magistério, que por sua vez está dentro da função do professor. Então, o professor é aquele que está lá na sala de aula, mas é também o supervisor pedagógico e o orientador educacional. Por quê? Porque o professor é aquele que desempenha a docência, a atividade de docência, e também o professor é aquele que exerce a atividade de suporte pedagógico direto à docência, tá? Tá bem aqui, ó. Professor profissional da carreira cujas atribuições abrangem as funções típicas de magistério. E as funções típicas de magistério são aquelas de docência e de suporte pedagógico direto à docência. Então, se cair lá na prova, ninguém vai errar. Então, o supervisor pedagógico é professor? É professor. O diretor é professor? É professor. O orientador educacional é professor? É professor. Por quê? Porque desempenha a função típica de magistério, certo? Que não é necessariamente a de docência, mas é de suporte pedagógico direto à docência. Então, ele é professor, tem que ser professor, tá? Então, bora lá. Agora, analista educacional. Quando o PCR fala de analista educacional, está falando de quê? Está falando daquele profissional de nível superior, né, com informação específica, que dá suporte, formação, assessoria à escola, né, de forma técnica. Então, bora ler aqui direitinho como é que está na lei. Analista educacional é o conjunto de profissionais da carreira cujas funções são de apoio especializado, compreendendo atendimento de assistência aos educandos e profissionais da educação básica, realização de pesquisas e estudos técnicos, bem como elaboração de pareceres técnicos, relatórios e documentos, com o fim de prestar assessoramento no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, no desempenho de suas funções, respeitada a legislação profissional e os regulamentos do serviço. Ou seja, quem são os analistas? São os assistentes sociais, é a nutricionista e o psicólogo, tá bom? Então, essa galera aí é analista, tá? Não é professor e nem é técnico, é analista. Então, se não for um nem outro, né? Se não for professor, se não for técnico de nível médio, nem fundamental, ele é analista, tá bom? Então, bora lá. Técnico administrativo educacional é o conjunto dos profissionais da carreira cujas funções são de apoio às áreas afins e assessoramento ao órgão central de educação básica e à unidade educacional. O órgão central da educação básica é a Secretaria Municipal de Educação, né? E as unidades educacionais são as escolas. Então, o cargo, o que é o cargo? Nós temos o cargo de professor da educação básica, o de analista educacional e o cargo de técnico administrativo educacional, com atribuições específicas. Então, nós temos esses 3 cargos aí, né? Tá bom? Cargo de professor, nós temos o cargo de analista e o cargo de técnico administrativo educacional. Ó, aí o que é classe? Aí, claro, cada cargo tem as suas atribuições específicas, obviamente, né, e remunerações correspondentes. Aqui, classe. O que é classe? Classe é a posição vencimental dentro do cargo, né? É designado por letras maiúsculas para a carreira do profissional da educação básica municipal, observada uma escala horizontal crescente. Então, classe. Lembra da classe, né? Dentro daquela tabelinha da progressão, né,
do da carreira, né, nós vamos ter o que é a classe. Então, você vai progredir dentro da tua classe como? De forma horizontal, e essa descrição, né, essa representação vai ser através de letras maiúsculas. Então, lembra que antigamente as salas eram chamadas de classe. Eu estou na classe A, na classe, enfim, do terceiro ano. Então, lembra o seguinte: chegar na prova lá, classe, lembra da classe dos meninos de antigamente, ficavam na classe, e eles ficam como? Eles escrevem, né, na pauta, no caderno, na horizontal. Então, escrevem as letras na horizontal. Então, a progressão horizontal nas classes será representada através de letras maiúsculas. Então, você não esquece. Aí, o que sobra é o nível, né? E o nível? O nível é o quê? É a posição também de vencimental, ou seja, de vencimento dentro do cargo, dentro do mesmo cargo, e é designado por algarismos romanos, né, para a carreira profissional da educação básica do município, observada a escala vertical crescente. Então, da mesma forma que lá na classe é representado por letras maiúsculas e essa progressão é horizontal, aqui também de forma crescente, obviamente, né, no nível aqui também, só que essa representação ela vai ser crescente, mas ela vai ser representada através de algarismo romano e claro, sempre dentro do mesmo cargo, né? Você não vai poder progredir ao ponto de mudar de cargo. Você é técnico, daqui a pouco você vai ser analista, né? Você é técnico, daqui a pouco vai ser professor. Então não pode. Então essa progressão tanto vertical como horizontal, tanto de classe na horizontal como vertical, que é o nível, né? Você vai progredir dentro do próprio cargo, tá bom? Não vai mudar de cargo, não. Então, classe, nível. A classe, a progressão é representada por letras maiúsculas e essa progressão é na horizontal, crescente. Nível, a representação vai ser o que dessa progressão? Vai ser por algarismo romano e essa progressão ela vai ser numa escala vertical, obviamente crescente, tá? Então, bora lá. Hora atividade. Hora atividade é aquilo que o professor já está acostumado a fazer, a saber, né? Mas aí que de repente o analista e o técnico não tem muito costume. Bora lá. Hora atividade são aquelas destinadas ao professor, regente, supervisor escolar e orientador educacional para estudos, preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da unidade educacional, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade para aperfeiçoamento profissional, de acordo com o projeto político-pedagógico da unidade escolar. Então, hora atividade, essa hora atividade, alguns chamam de livre docência e tal, que são utilizadas, né, para várias atividades, né? A principal que é a formação, né? Formação continuada, a preparação para as atividades, né? Avaliação do trabalho, a própria avaliação do próprio trabalho didático, né? E a colaboração com a administração da unidade escolar. Então, essa hora atividade, que é muito comum na atividade do docente, todos já sabem, né, que a gente tem direito a isso, mas talvez seja novidade para o analista e para o técnico. Então, isso aqui cai, tá? É isso aí. Nós temos aqui nós temos esse direito, né? Nós temos na nossa carga horária, nós temos a hora atividade, que é justamente para estudar, para avaliar nosso trabalho, para as reuniões, para o suporte pedagógico também, tá bom? Porque o trabalho do professor não é só dar aula, né? Tem muita coisa envolvida, preparação, planejamento, reuniões, enfim. Dar suporte às famílias também, tem os plantões pedagógicos, enfim. E dentre outras coisas, as reuniões com os pais, beleza? E aí, nós temos aqui a nossa hora atividade, certo? Tá, beleza.
aqui nós temos também a avaliação periódica de desempenho. O que é a avaliação periódica de desempenho? Bom, é um instrumento utilizado periodicamente para aferição dos resultados alcançados pela atuação do profissional, né, no exercício das suas funções, segundo parâmetros de legalidade do exercício funcional, como dispuser a lei. Então, todo ano a gente tem a nossa avaliação, do nosso desempenho, né, da atuação do profissional. Essa avaliação é chamada de avaliação periódica de desempenho, tá? Não confundir com aquela avaliação que é feita no final do estágio probatório. Aquela ali é diferente dessa daqui, tá? Essa daqui é uma avaliação periódica de desempenho que todos os profissionais da educação, no caso, vão ter que passar, mesmo que já tenham estabilidade, né? Porque quando você entra por concurso público, você é efetivo, mas só vai ter estabilidade funcional depois do estágio probatório, que é depois dos 3 anos, certo? Mas mesmo aqueles que têm essa estabilidade vão passar aí por essa avaliação periódica de desempenho, tá bom? Que mais? Qualificação. O que é qualificação? Atentar aqui para diferenciar qualificação de capacitação, que é muito parecido tudo isso aqui, né? Os dois conceitos. Então, na prova pode vir se conseguir diferenciar o que é qualificação de capacitação, tá? Não são a mesma coisa aqui, as mesmas coisas aqui no PCCR, não. Qualificação é o que? O aprimoramento do conhecimento técnico e específico profissional legalmente habilitado de acordo com a sua área de atuação. Então, qualificação é o aprimoramento do conhecimento técnico, tá? E capacitação é o que? A aquisição de novos conhecimentos ou atualização profissional. Então, a capacitação aqui, ela tem um teor aqui mais digamos assim, mais transformador, né? Ele traz algo bem mais novo, né? É a aquisição de novos conhecimentos ou mesmo a atualização profissional, né? Enquanto que a qualificação é o aprimoramento do conhecimento técnico que você tem, né? Então você vai ver como é que vai aprender mais sobre aquela tua função, né? Aquilo que você desempenha, né? Então a capacitação, ela vai te capacitar para algo. Então usa esse termo aí, né? Ele vai te capacitar para desempenhar algo. Então, poxa, tem um novo programa, né, que a gente vai trabalhar aqui na educação de Palmas, e aí ninguém sabe, então a gente vai passar por uma capacitação para a gente entender como é que é esse programa. Então são novos conhecimentos, é tudo novo, né? É atualização profissional. Poxa, agora a gente vai usar uma plataforma digital, né? Agora a gente vai utilizar novas ferramentas, enfim, jogos educativos, então coisas que são novidade, né, pra gente. Então nós vamos fazer essa capacitação, vamos trazer alguém aí de fora ou alguém da rede que tem esse conhecimento para dar essa capacitação para toda a rede, para todo mundo aprender sobre isso. Agora a qualificação é aquilo, né, qualificação profissional, para você estar aprimorando, estar melhorando, né, seja na didática, seja no manuseio de algum equipamento, enfim, o aprimoramento mesmo, tá? É melhorar aquilo que você faz ali diariamente, digamos assim. Acho que deu para pegar, né? Qualificação, algo mais de rotina, de melhorar, de estar aprimorando, e a capacitação tem um salto ali de qualidade, algo novo que a gente precisa se capacitar para conseguir trabalhar com aquela novidade. Então, especialização, todo mundo já sabe, né? Lembra dos cursos de especialização que a galera liga pra gente fazer. Você está interessado em fazer especialização em educação infantil, em gestão escolar, né? Então, fazer uma pós-graduação. Especialização, vocês vão lembrar de curso de pós-graduação. Esses cursos, eles podem ser lato sensu, né, ou estrito sensu. Estrito sensu nós temos mestrado, doutorado também, certo?
Aí fala aqui da carga horária mínima de acordo com a legislação específica, né? Tudo tranquilo. E aqui das carreiras dos profissionais da educação básica. Artigo 4º. O ingresso na carreira do profissional da educação dar-se-á mediante concurso público, né? De provas ou de provas de título, já falamos. Conforme a seguir, para ser professor, o que fala aqui? Seção 1 aqui do ingresso na carreira. Fala o seguinte: o que você tem que ter, são os requisitos, né, para você entrar na carreira da educação municipal de Palmas. Então, para ser professor do Magistério Público Municipal, no qual será exigido o quê? O professor, ele pode atuar tanto na educação infantil, no fundamental primeira fase, ou no fundamental segunda fase, né? Anos finais. Tá? Então, daqui, ó. Você pode trabalhar tanto na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, e nos anos finais também. Então, para trabalhar na educação infantil e no fundamental, né, primeira fase, educação infantil e fundamental, primeira fase, anos iniciais, no caso, você tem que ter o quê? Pedagogia, né? Você tem que ter educação física ou normal superior. Então, se é pedagogo, então você pode fazer o concurso para professor de educação infantil e de fundamental, anos iniciais. Você tem educação física, você pode fazer. Tem vagas lá para educação física, você pode atuar, pode vir atuar tanto na educação na educação infantil, né? Na educação infantil, eu não sei se eu falei, foi a educação física, né? Mas enfim, educação infantil e ensino fundamental, você tem que ter pedagogia, educação física e normal superior. Então, educação física você pode trabalhar tanto na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, e nos anos finais também você pode atuar, tá? Normal superior também pode atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental da rede. Então, essa galera aí, quem pode trabalhar como professor, né, no magistério, são esses três profissionais, ou esses profissionais que têm essas três qualificações aí, essas graduações aqui, certo? Tudo nível superior, né? Se cair na prova lá, curso técnico de magistério, não, tá? Para ser professor da rede municipal de Palmas tem que ter graduação, nível superior. Então, pedagogia, educação física ou normal superior para infantil, educação infantil ou fundamental, anos iniciais. Que anos iniciais, para quem não está muito acostumado com a área da educação, pessoal, os técnicos, né? Então, anos iniciais são do fundamental, que é do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, tá bom? Anos finais do fundamental é de 6º ao 9º, beleza? E educação infantil é de creches e pré-escolas, beleza? Tem uns vídeos aí que eu já fiz, tem no canal falando sobre isso aí. Mas é isso, a educação infantil abrange creches e pré-escolas, e creche vai de 0 a 3 e pré-escola de 4 a 5 anos, certo? Então beleza, essa galera pode trabalhar aqui, ó. São só esses aqui, mas ninguém pode trabalhar na educação infantil e anos iniciais da rede municipal de Palmas. E para os anos finais, quem pode trabalhar? Anos finais, o ensino fundamental tem que ter formação de nível superior e licenciatura em áreas específicas das disciplinas do currículo do ensino fundamental. Então, professor de matemática, professor de português, quem é formado em matemática, em licenciatura em língua portuguesa, em matemática, em ciências, em história, em geografia, né? Educação física, certo? Lembra que a educação física pode estar tanto aqui como aqui, né? Tanto nos anos iniciais e educação infantil como nos anos finais do fundamental. Tá. Para trabalhar na supervisão pedagógica,
Você tem que ter formação de curso superior em licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em supervisão e ou administração. E para a orientação educacional, você tem que ter formação em curso superior de licenciatura plena em pedagogia também, com habilitação em orientação educacional. Certo? Então é isso que diz. E o analista educacional, do qual será exigido o ensino superior completo conforme a área de atuação. Então, psicólogo, obviamente, tem que ser formado em psicologia, assistente social formado no curso, né, correspondente à profissão dele, e o nutricionista, idem também, tem que ter graduação na área de nutrição. Técnicos administrativo educacional, no qual será exigido o ensino médio completo conforme a área de atuação. Então, para ser técnico administrativo educacional tem que ter nível médio. É o que está sendo cobrado aí no edital, inclusive. Parágrafo único. Comprovada a existência de 10% de vagas nas unidades educacionais e a indisponibilidade de candidatos aprovados em concurso anterior, o município realizará concurso público para preenchimento das vagas existentes, no mínimo de 4 em 4 anos. Ou seja, a cada 4 anos, o município de Palmas vai ter que fazer concurso público. De 4 em 4 anos, o município de Palmas vai ter que fazer concurso público para quê? Para a rede municipal de ensino, para a educação. Por quê? Em qual situação? Se tivermos 10% de déficit de servidores nas unidades educacionais, né? E não tivermos ninguém no cadastro de reserva para assumir essas vagas. Então, de 4 em 4 anos, vai ter concurso na rede municipal de ensino de Palmas, quando estivermos 10% de déficit, tá, de vagas ali, que não podem ser ocupadas por candidatos aprovados em concurso, ou seja, não tem candidato nenhum para assumir aquela vaga, né? Ou então não tem concurso vigente, não tem candidatos para assumir e já passou ali já 4 anos e tem esse déficit aí de 10% de vagas, né, dos profissionais da educação da rede municipal de Palmas, rede municipal de ensino. Então vai ter que fazer certinho, de 4 em 4 anos, tem 10% ali de vagas não ocupadas e que não são possíveis de serem ocupadas por candidatos em cadastro de reservas e etc e tal. Então vai ter que lançar um novo edital, beleza? Então é isso. Artigo 5º aqui da estrutura das carreiras. As carreiras dos profissionais da educação básica municipal são integradas pelos quadros do magistério, de analista educacional e de técnico administrativo educacional, estruturados em cargos, níveis e classes, certo? Então é o seguinte, as carreiras dos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Palmas, elas estão organizadas em quadros, certo? Elas estão integradas em quadros e são os quadros do magistério, de analista educacional e de técnico. São os 3 quadros ali, certo? E aí de técnicos administrativos estruturados em cargos, níveis e classes. Então nós temos aí a carreira toda do magistério, as carreiras dos profissionais da educação básica da rede municipal de Palmas. Elas vão estar organizadas em quadros, né? Os quadros lá do magistério, quadro do analista educacional e do técnico administrativo educacional, certo? Nós temos 3 quadros, né? O do magistério, o do analista e do técnico. E aí esses 3 quadros juntos compõem esse conjunto das carreiras aí dos profissionais da educação da rede municipal de Palmas, tá? E aí esses quadros também eles estarão organizados aí por cargos, níveis e classes, tá? É aquilo que a gente vê, né, nas progressões, nós falamos agora. Os níveis, eles vão estar lá disponibilizados numa escala vertical, certo?
e vão estar representados por algarismos romanos. As classes estarão lá organizadas e disponibilizadas de forma crescente também, mas representadas por letras maiúsculas, tá bom? De forma progressiva também. Artigo 6º. O quadro do magistério público municipal é assim constituído. Então, o quadro do magistério, vamos falar aqui dos professores, né? Como é que está hoje, né, em Palmas, de acordo com o PCCR? Bem, nós temos o quadro permanente do magistério, né, que são os professores concursados com habilitação específica para o exercício do magistério. São aqueles, né, que têm graduação, né? O quadro permanente do magistério são aqueles professores que são concursados e têm graduação. O quadro transitório do magistério, professores concursados que não possuem habilitação específica para exercício do magistério. Então, eles não têm habilitação para o exercício do magistério, né? Vocês viram lá que para trabalhar na educação infantil e no ensino fundamental tem que ter o quê? Aliás, na educação infantil e no fundamental, anos iniciais, tem que ter pedagogia, tem que ter normal superior ou educação física. Tudo graduação. Não tem nenhum aí técnico de magistério, né? E para atuar nos anos finais do ensino fundamental, você tem que ter graduação nos componentes curriculares específicos para aquela fase ali do fundamental, para aquela etapa ali do fundamental, certo? Beleza? Então não tem aqui, ó. Então o quadro transitório do magistério são os professores concursados que não possuem habilitação específica para o exercício do magistério. Então a galera que, trocando aqui em miúdos, é a galera que foi aprovada em concurso, mas que hoje eles não estão dentro daqueles requisitos para atuar tanto na educação infantil como no fundamental da rede municipal de Palmas, que é o quê? Tem que ter graduação, né? Então, se tem só técnico, então eles estão no quadro transitório do magistério. São professores concursados, ok, não vão perder o concurso deles, mas eles não têm mais habilitação, né? Eles não estudaram, não fizeram graduação, então eles não acompanharam aí, digamos assim, essa exigência legal de ter nível superior para atuar como professor da rede municipal lá de Palmas. Então, beleza. Eles estão o quê? Concursados, estão estabilizados, né? São efetivos, estabilizados, mas não vão perder o cargo, mas eles não podem, não tem essa habilitação legal mais, né? Então eles estão no quadro transitório do magistério. Transitório por quê? Porque vai acabar, esse quadro vai acabar, né? Assim que eles aposentarem, assim que esses cargos estiverem aí em vacância, né? Esse quadro ele vai ser extinto, certo? O quadro nós temos do quadro do magistério